Olá, pessoal! Então, retornando ao nosso conteúdo de farmacologia aplicada à enfermagem, eu vou fazer uma breve retrospectiva do que nós vimos na aula anterior. Nós trabalhamos o conceito de farmacologia como ciência que estuda a interação das substâncias químicas nos sistemas biológicos e também no organismo, principalmente humano. Nós trabalhamos alguns conceitos como dose, vias de administração, o que isso influencia no sucesso terapêutico de uma terapia medicamentosa que nós utilizamos, né? E nós vimos também que a farmacologia não abrange somente a área da saúde, mas também outras áreas, principalmente orgânicas, né? Mas ela perpassa aí por diversas disciplinas e também por diversas áreas que são campos de estudo, que são ciência. Nós vimos também algumas divisões do que estuda a farmacologia, então a gente tem áreas, sub-áreas de estudo, né? E nós vimos como a farmacologia também estuda a toxicologia, né? Então a gente comentou um pouco sobre a diferença entre o que é medicamento e como esse medicamento pode se tornar um veneno se utilizado da forma incorreta, principalmente preparado e administrado da forma incorreta. Nós vimos os objetivos, né? Então, o objetivo de estudar farmacologia é atingir o índice, o sucesso terapêutico, que é essa faixa que está entre o medicamento ou o fármaco não fazer efeito nenhum, e o efeito tóxico, né? Principalmente em doses altas ou administrada pela via incorreta, por que não é recomendado. Então, o objetivo de estudar a farmacologia é sempre atingir e levar o benefício clínico, né, ao paciente, ao usuário, àquela pessoa que está precisando do medicamento, e nós, enquanto profissionais da saúde, precisamos ter esse conhecimento. Então, para atingir esse benefício clínico, nós vimos que depende de fatores internos e externos. Deixa eu colocar o grifa-texto. Então, alguns fatores internos e externos, ou seja, intrínsecos do organismo humano e externos ao organismo. Então, fatores externos incluem como esse medicamento vem apresentado, né? Qual a forma farmacêutica dele, por qual via de administração ele vai ser utilizado, vai ser administrado no paciente, como ele é preparado, ou seja, como ele é diluído até chegar à administração propriamente dita e as características individuais das pessoas. Isso tudo vai refletir na biodisponibilidade, que nós vimos que é um conceito de quanto esse medicamento vai chegar de forma intacta na corrente sanguínea da pessoa que está recebendo, né? Então, nós vimos que a quantidade de medicamento que vai chegar na corrente sanguínea depende de alguns fatores, né? E conforme passa o tempo, essa quantidade também cai, por isso que nós falamos da importância de seguir à risca os horários que esses medicamentos estão prescritos ou estão recomendados, certo? Tanto a nível de administração hospitalar, tanto a nível de bula. Então, nós vimos que também a via de administração, ela influencia completamente na biodisponibilidade, né? Tanto no tempo que faz o pico de ação, quanto no tempo que vai levar para esse medicamento, esse fármaco ser eliminado do organismo, certo? Nós vamos comentar um pouco mais lá na frente. Vimos também a diferença entre os conceitos de droga, fármaco, medicamento, remédio e placebo. E eu dei aquele exemplo da papoula, o ópio, até chegar no medicamento que nós temos, que é a morfina, e a droga, né, que não é terapêutica, a heroína, que todas têm, embora ambos tenham origem no ópio, que é uma substância extraída da papoula, não é por isso que os dois vão ter efeitos terapêuticos, né? Então a heroína vai ter efeito tóxico e a morfina vai ter o efeito terapêutico desde que utilizada na forma correta. Nós vimos também a diferença entre medicamento de referência, genérico e similar, isso aqui é muito importante vocês saberem, tá? Tanto para conhecimento próprio quanto para orientação das pessoas, as pessoas têm muita dúvida nisso, e muitas pessoas vão procurar vocês para saberem, como fonte confiável, para saber se realmente os medicamentos eles são similares, se eles vão ter o mesmo efeito, tá? O mesmo efeito terapêutico, a mesma indicação, a mesma dose. Então, vocês vão ser muito procurados por isso, é muito importante saber isso aqui. Bom, eu acho que nós paramos aqui nesse ponto, então. Então, após falar essa diferença desses medicamentos, eu estava comentando com vocês
sobre como o medicamento, qual o processo que leva esse medicamento até chegar nas prateleiras das farmácias, por exemplo, ou na utilização nos serviços de saúde. Então, eu vou comentar um pouquinho dessas fases. Todo medicamento que, quando ele chega no mercado para ser disponibilizado, comercializado ou utilizado, né? Então, a gente tem aqui a última fase, que é a fase 4 da comercialização. Ele passa primeiro pelo processo de estudos clínicos, tá? Então, o que significa isso? Antes até mesmo dele ser testado em pessoas que se colocam à disposição, que se disponibilizam para fazer esses testes medicamentosos, eles passam por testes in vitro, tá? Então, o que significa isso? Vocês já devem ter escutado falar sobre, por exemplo, a fertilização in vitro, né? Então, o que significa? É fora do corpo, in vitro. O termo vem de em vidro. Ou seja, então eles fazem testes antes com essas moléculas desses fármacos em laboratório, tá? Utilizando compostos, utilizando amostras sintéticas de como seria o organismo. Então, eles testam primeiro em laboratório, antes até mesmo de testar em animais. Coceira aqui, nariz, que esse tempo tá ruim. Mudança de tempo. Então, esse processo ele leva, em média, 2 anos para ser testado em laboratório, antes de fazer os testes em organismos vivos, que primeiro são feitos em animais, certo? Se eles percebem que essa molécula de base do fármaco, ela tem eficácia, ela é seletiva, o que significa isso? Quando ela entra no organismo, ela entra para fazer o efeito que era esperado, isso é seletividade, tá? E que atinge o mecanismo que é esperado, ou seja, o mecanismo de ação, então esse fármaco, essas moléculas, esse composto, ele vai ser testado em animais, também em laboratório, mas agora eles estão utilizando organismos vivos, né? Então, aqui entra a fase da farmacologia, na fase que vai avaliar como essa substância química, como esse composto líder, ele atua sobre o organismo, tá? E vai ser avaliado, continua avaliando a eficácia, a seletividade do mecanismo, certo? No mesmo processo, junto com essa fase, ou seja, concomitantemente, começa a se avaliar também como esse fármaco é metabolizado no organismo, ou seja, qual órgão que é responsável por quebrar essas moléculas, por fazer a circulação dessa molécula no organismo, na circulação sanguínea, e como esse medicamento chega a ter efeito tóxico ou efeito nenhum, certo? Então, essa é a fase aqui. Começa entre a fase 2 e 4, né, junto com testes em sistemas biológicos, a nível de laboratório, e isso leva aqui, então, de 2 a 4 anos, tá? Essa é uma das fases mais importantes, porque é onde vai ser testado, por exemplo, se qual a dose que é tolerada pelo organismo, né? Então, a partir de que momento que esse fármaco começa a prejudicar o organismo e deixa de ter efeito terapêutico, como ele pode começar com efeitos colaterais, com reações adversas, né? Interação medicamentosa, tudo isso começa a ser testado nessa fase. Aí começam as fases dos testes clínicos, tá? Ou ensaios clínicos, que nós chamamos. É quando eles conseguem, eles recrutam participantes voluntários. Geralmente, se eu não estou enganada, eles não podem remunerar, eu vou confirmar essa informação, eles não podem remunerar. Alguns laboratórios até remuneram, mas eticamente as pessoas elas se voluntariam para participar desses testes de medicamentos, tá? Então, é claro, assim, o tempo todo a gente está vivendo agora um momento dos laboratórios farmacêuticos estarem correndo para tentar descobrir um medicamento que combata a Covid-19, né? Então, combata a virulência da Covid-19. Tá? Então, isso tudo vocês vão perceber quando vocês veem as notícias, né, sobre isso, vocês vão perceber que tudo envolve as questões éticas, né? Então, o quanto é seguro, aqui ó, quanto é seguro essas pessoas participarem desses testes, o quanto é seguro testar esses medicamentos, novos ou não, tá? Às vezes esses medicamentos eles já estão no mercado, mas não foi testado para determinada condição. Então, tudo isso entra nessa fase de testes clínicos.
Na primeira fase, testa-se em poucos sujeitos, que é para observar os resultados preliminares que vão haver. Então, vamos supor que esse medicamento nessa primeira fase tenha um efeito tóxico muito alto e sejam contabilizados alguns óbitos, por exemplo. Isso pode levar ao cancelamento da pesquisa, tá? Nessa fase aqui. Mas vamos supor que não, que ele apresentou bons resultados, apesar de alguns resultados ineficazes. E assim, geralmente existe um grupo que está testando o medicamento e o outro grupo que está recebendo um medicamento placebo. Lembra que a gente falou o que é placebo? Que é um medicamento sem efeito, né? É uma cápsula, por exemplo, só que sem efeito, né? Mas a pessoa que está participando, o grupo que está participando desses ensaios clínicos, eles não sabem a qual grupo eles pertencem, tá? Então, isso a gente chama de cegamento. Então, um grupo é o grupo teste, né? E o outro grupo é o grupo controle. E depois se avalia a eficácia, né? Os resultados, quais foram os efeitos atingidos por aquele fármaco. Na fase 2, caso aqui tenha sido seguro em relação à farmacocinética, ele foi absorvido, ele foi metabolizado e foi eliminado com segurança, então na fase 2 ele passa a ser administrado em mais pacientes, 100 a 200 pacientes. Isso aqui é um protocolo norte-americano, tá? Porque vocês vão ver que quem regulamenta a nível de América Latina, quem regulamenta a testagem e a liberação de novos fármacos para comercialização é a Administração de Alimentos e Drogas, né, que a gente chama da FDA, que a gente vê bastante nos filmes também. Então é Food and Drug Administration, né, porque a administração de drogas e alimentos, para chegar na comercialização, precisa passar pelo protocolo de testagem, tá? Então, na penúltima fase, que é a fase 3, é a questão da eficácia, o quanto esse medicamento realmente funciona para aquela condição que está sendo testado. Então, precisa necessariamente ser uma quantidade grande de pessoas para que se afirme que com os resultados estatísticos que existe sim diferença entre os grupos teste e o grupo controle, e que realmente essa diferença foi para melhor, ou seja, atingiu-se o mecanismo de ação que era esperado daquele medicamento, certo? Para daí na quarta fase, né? Então, na quarta fase, poder se disponibilizar, comercializar esse medicamento. Então, vocês estão vendo aqui que já levou entre 8 a 9 anos para terminar as fases de teste. E aí, aqui, a gente tem essa linha azul, que é o que está determinando o fim da patente. Então, vamos supor que esse laboratório conseguiu, que o laboratório X conseguiu descobrir um medicamento para Covid-19 que nenhum outro laboratório ainda descobriu. Então, ele pode, não estamos falando do que é ético e o que não é ético ainda, tá? Mas ele pode solicitar a patente, né? Então ele cadastra na base de patentes e ele consegue exclusividade para comercialização desse medicamento. Mas toda patente de medicamento ela expira, tá? Ela não é eterna, certo? Então ela expira aqui nesses 20 anos depois do protocolo do pedido. A partir daí, os outros laboratórios eles podem produzir medicamentos similares e também os genéricos. Lembrando que o principal fator que diferencia o genérico do similar é o preço, o custo, tá? Que genérico tem que custar no máximo 60% do medicamento de referência, mas o similar ele pode acabar sendo mais caro dependendo do laboratório. Então você fala, como que o similar é mais barato que o medicamento de referência? Por questões de logística de produção do próprio laboratório, mas o genérico não pode ser mais caro que o medicamento de referência nunca, tá? Porém, ele tem o mesmo efeito, ele passou pelos mesmos testes, certo? Que o medicamento de referência, mas ele tem um custo menor. Isso é importante a gente saber para orientar as pessoas, porque o custo do tratamento influencia na adesão delas, tá? Então, pode ser que a pessoa saia do consultório, saia da unidade de saúde com a receita e rasgue a receita, porque ela vai na farmácia e aquele medicamento está fora do poder de compra que ela tem, certo? Então, esse protocolo aqui é da FDA para liberação de comercialização de medicamentos para chegar na prateleira das farmácias ou para utilização dos serviços de saúde. Isso que é muito importante vocês terem conhecimento, tá bom? Bom,
Então, como vocês já começaram a ver, um fármaco, para ele ser disponibilizado, para ser utilizado, ele precisa atingir essas características aqui principalmente, certo? Então, essas características são o quê? O fármaco ele precisa ser seguro. Eu não posso ter um fármaco no mercado que ele tem um potencial muito alto de toxicidade. Se é um medicamento potencialmente perigoso pelo seu mecanismo de ação propriamente dita, esse medicamento ele precisa ser regulado, ele precisa ser controlado. Por isso que nós temos as faixas também nos medicamentos. Faixa vermelha somente com restrição de receita, não necessariamente receita azul, tá? Não necessariamente é um fármaco que causa dependência, como um medicamento benzodiazepínico, um clonazepam, um midazolam, por exemplo, porém é um medicamento potencialmente perigoso. Vou dar um exemplo, propanolol. Propanolol, muitas pessoas sabem que é um medicamento utilizado para pressão arterial, hipertensão arterial, porém por que ele é potencialmente perigoso? Porque ele diminui a contratilidade do coração, então o coração possa trabalhar mais lentamente e isso pode levar o organismo a um colapso. Então, esse tipo de medicamento, embora a farmácia venda sem restrição, ele, se vocês forem ver na tarja vermelho, tá lá, somente com prescrição médica e retenção da receita. Outro exemplo, por que os antibióticos passaram há um tempo atrás, não sei se é da época de vocês, mas há um tempo atrás vendia-se cartelas e cartelas de amoxicilina como se fosse cartela de chicletes nas farmácias, em qualquer lugar, tá? Por que passou a ser somente vendido com restrição de receita? Porque a gente chegou num ponto que a resistência microbiana no organismo humano está tão alta que precisou tomar essas medidas de controle, porque não está acompanhando o desenvolvimento de novos antibióticos, não acompanha na mesma velocidade que o organismo tende a ficar resistente, né? As bactérias tendem a ficar resistentes. Então, vocês viram que o medicamento ele leva aí 20 anos para estar no mercado. Então, não é de um dia para a noite que libera um antibiótico novo, certo? E outra coisa que acontece, as pessoas tomam da forma incorreta, porque elas começam, vamos supor, com uma dor de garganta, iria na farmácia e compraria uma amoxicilina. 3 dias, nem isso de antibiótico parou os sintomas, aí o que ela faz? Para de tomar o medicamento. Né? E aí o que acontece? As bactérias ficam resistentes e aquele medicamento já não vai fazer o mesmo efeito sobre elas. Mas voltando aqui, ele precisa ser seguro, ele precisa ser seletivo. O que acontece? Ele precisa entrar no organismo e saber qual o problema. Mas como que ele vai saber o que está acontecendo? Por exemplo, lembra do exemplo da dor de cabeça? Vamos supor que eu estou com dor de cabeça. Apesar do medicamento ele ter um efeito, vamos supor, ele atingir o efeito dele, atingir outros órgãos que não seja aquele que está cometido pela condição adversa, vamos supor a dor de cabeça, ele precisa, o efeito dele tem que, sobre os outros órgãos tem que ser menor, o custo-benefício, o benefício precisa ser maior do que o custo dele sobre o organismo. Então, ele precisa ser seletivo, ele tem que entrar na corrente sanguínea, atingir o receptor que vai receber ele e aí resolver aquele problema sem causar maiores danos no organismo. Isso é ser seletivo. Ele precisa ter reversibilidade. Então, assim, vocês vão ver que dependendo da via que esse medicamento for administrado, a gente não consegue reverter os efeitos, tá? Mas ele precisa, as consequências dessa administração precisam ser reversíveis a nível de organismo de uma forma como um todo. Então, por exemplo, uma pessoa que fez uso do propanolol, sem critério, né? Sem critério médico, sem indicação, tomou por conta e passou mal e foi para o pronto atendimento. E estiver, por exemplo, num choque, a pressão arterial baixa demais e a pessoa está com o sistema nervoso rebaixado, falta perfusão sanguínea, eu preciso que esse fármaco, esses efeitos do fármaco que não deixam ser de efeitos que são a indicação dele propriamente dita, o problema foi a pessoa fazer o uso sem critério, eu preciso conseguir reverter o quadro que ele entrou. Tá? Então, vamos supor, se a condição for uma queda de pressão com risco de choque, então eu preciso ter medidas que revertam esse quadro, certo? Então, não pode ser irreversível como seria com
uma substância química, um produto de limpeza, um veneno que não é indicado, né, para consumo, mas um veneno mesmo. Então, a condição precisa ser reversível, tá? Esse fármaco, ele precisa ser de fácil administração. Então, não adianta eu ter um medicamento que faz um excelente efeito, mas que eu não consigo administrar. Ele precisa provocar as mínimas interações possíveis, tá? E isso tanto interação medicamento-medicamento, quanto medicamento-alimento, medicamento-emoções, que também é pouco discutido, mas existe. Então, custo-benefício. O benefício precisa ser maior que o custo, tá? Ele precisa não apresentar reações adversas. Isso aqui, lembra que termo que remete esse não apresentar reações adversas. Farmacovigilância é o que avalia, controla e faz a comunicação da indústria farmacêutica com usuários e profissionais de saúde, porque o medicamento ele não pode apresentar reações adversas, tá? Se ele apresenta, ele precisa ser reportado, porque precisa ser de conhecimento que esse medicamento está provocando essas reações. Então, vez ou outra, a gente vê algum medicamento que para de ser comercializado por conta das reações adversas, tá? E às vezes isso leva um tempo maior do que nós gostaríamos para ser descoberto. Então, qualquer reação adversa precisa ser comunicada à indústria farmacêutica, ao laboratório daquele medicamento. Até mesmo medicamentos que a gente faz uso em casa, tá? Então, quando vocês pegam a caixinha e pegam a bula, sempre vai estar lá o serviço do consumidor direto para a farmacovigilância, porque nós podemos ligar e reportar essas reações adversas. Todos esses fatores aqui, quando um fármaco ele atinge, né, quando ele abrange todos esses fatores, ele vai ser um fármaco então que tem efetividade, um fármaco efetivo. Um medicamento ele não é efetivo, por exemplo, se ele se ele me apresenta muitas reações adversas, se ele interage com a maioria dos alimentos, se ele interage com outros medicamentos, com vários outros medicamentos, se os efeitos dele não são reversíveis e se eu não consigo administrar, tá? Então, tudo tem que se avaliar. Quando a gente falar sobre esquema terapêutico, que é como a melhor forma de utilizar os medicamentos, até para pessoas que fazem uso de muitos medicamentos, que é polimedicamentoso, que nós chamamos, vocês vão ver que para a gente ter efetividade real, a gente precisa ter todos esses fatores aqui atingidos no esquema terapêutico, tá? Então, seguindo, para nós lembrarmos aqui, então, vocês devem estar percebendo que estudar a farmacologia é fundamental, não só por nós sermos profissionais de saúde, mas também é um dos fatores mais importantes, porque nós administramos medicamentos, tá? Mas também para a questão de orientação, que é o que falta muito hoje. Então, muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje em relação ao uso de medicamentos é por falta de conhecimento e preparo dos profissionais de saúde e falta de orientação da população, tá? Uso indiscriminado de medicamentos e polifarmácia, polimedicamentos, certo? Então, a ciência que estuda esses fármacos, desde a sua elaboração, do seu desenvolvimento, até a comercialização, até quando o fármaco é eliminado, então esse é o objeto de estudo da farmacologia, tá? Então ela estuda todos os efeitos que um fármaco vai fazer no organismo humano, até antes dele atingir o organismo e depois que ele é eliminado pelo organismo, certo? Nós vimos também a relação entre fármaco, medicamento e droga, tá? Fármaco, medicamento e droga nós podemos utilizar como sinônimo, só lembrando que droga é toda substância que faz efeito no organismo humano, certo? E lembrar que os fármacos eles não são utilizados somente para tratar doenças, mas também para fazer diagnóstico e prevenir, como eu citei o exemplo da tuberculose. Lembra do exemplo da tuberculose? Não necessariamente a pessoa precisa estar com a doença desenvolvida, mas se ela teve algum tipo de contato com alguém que teve a doença, ou então a nível de prevenção de outras complicações, então a terapia medicamentosa pode se encaixar aí. A farmacocinética e a farmacodinâmica são as duas principais áreas da farmacologia. Isso aqui vocês vão ouvir muito durante a disciplina e vocês precisam conhecer e saber o que significa isso. A farmacocinética, então, cinética, tá? O termo cinética
Eu gosto muito de quebrar as palavras para a gente entender a origem, porque daí a gente consegue compreender os objetivos. Então, cinética, tudo que é cinética, não sei se vocês lembram da física, mas vem de movimento, tá? Então, se vocês lembrarem da questão de movimento com o termo cinética, vocês podem pensar o movimento ou o trajeto que um fármaco faz no organismo. É isso que a farmacocinética vai estudar. Os processos de absorção, ou seja, como ele entra e é absorvido pelo organismo, como ele é distribuído no organismo como um todo e como ele vai ser eliminado. Então vocês podem ver que todos esses verbos aqui, esses termos, né, absorver, distribuir e eliminar, eles indicam movimento. Então, se vocês associarem esse movimento, esses termos à cinética, vocês vão lembrar qual que é a área de estudo, qual que é o foco de estudo da farmacocinética. Já a farmacodinâmica, então pensem, quando vocês estavam lá na escola, até mesmo na faculdade, mas na escola a gente faz muito isso, né? O professor fala, nós vamos fazer uma dinâmica. Então, o que significa isso? A gente vai trabalhar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma dinâmica em grupo, a gente vai trabalhar com bexiga, a gente vai trabalhar... Então, não é só por onde nós vamos passar nessa dinâmica, não é sobre, fulano vai no ponto A, ciclano vai no ponto B, não é sobre o que ele vai fazer nesse ponto, tá? Então, aqui nada mais é a farmacodinâmica do que o que vai acontecer com o fármaco lá no organismo, certo? Não é por onde ele vai passar, como ele vai ser absorvido, distribuído e eliminado. Nesse absorver, distribuir e eliminar, o que vai acontecer com ele? Ou melhor, falando, o que vai acontecer com o organismo nesse trajeto que ele vai fazer? Tá? Isso é uma dinâmica, então tem que acontecer alguma coisa. É igual uma dinâmica de escola, tá? Alguma coisa precisa acontecer. Vamos supor que existam 4 pontos, cada pessoa vai ficar num ponto e cada uma vai ter um bastão circulando. Então, a pessoa que está no ponto A vai correr até o ponto B, entregar o bastão e depois o último vai sair correndo e quem chegar primeiro ganha, tá? Então, isso são os efeitos, ou seja, o que eles vão fazer nesses pontos, tá? Então, quando o medicamento for absorvido, o que vai estar acontecendo com a molécula dele, tá? Quando ele estiver sendo distribuído, quem é responsável? O que vai estar acontecendo? Ele vai estar sendo transformado ou ele vai estar passando da forma que ele entrou no organismo? E isso estuda a farmacodinâmica, certo, pessoal? Então, são os efeitos que o medicamento ou fármaco vai provocar. Só efeitos bons? Não. Tanto os efeitos esperados, que são o efeito terapêutico, tanto o efeito colateral, que é o efeito que não se esperava, tá? Quanto o mecanismo de ação, ou seja, como ele vai agir sobre o organismo humano, tá? Isso estuda a farmacodinâmica. Alguns outros termos que nós ainda não discutimos, nós vamos ver mais para frente com maior profundidade, mas termos importantes da farmacologia. Posologia, então quem já pegou, desde um tempo atrás, a Anvisa, né, que é a nossa agência de vigilância sanitária, determinou que as bulas deveriam ser escritas em uma linguagem mais acessível para a população em geral, tá? Porque utilizava termos muito complicados, um deles era posologia, as pessoas não sabem dizer o que é, a grande maioria elas não sabem dizer o que é posologia, certo? Mas nós temos que utilizar os termos técnicos entre profissionais. Quando a gente estiver orientando as pessoas, aí nós utilizamos a linguagem que for mais fácil de ser compreendida. Mas enquanto profissionais, a gente usa os termos técnicos. Então, posologia nada mais é do que a forma como o medicamento deve ser administrado. Isso inclui o horário, a via, a dose e a indicação. Então, vamos supor, um mesmo medicamento, uma mesma dosagem, por exemplo, ele pode ser necessário que ele seja administrado de forma diferente em uma pessoa idosa, em uma pessoa emagrecida, pode ser que ele seja contraindicado para idoso, pode ser que ele seja contraindicado para menores de 12 anos, menores de 10 anos, então isso tudo vai conter na posologia. Posologia é diferente de indicação, tá? Então, indicação é para quais condições aquele medicamento é indicado. E a posologia é a forma como ele vai ser administrado para aquela indicação.
também. Outro termo muito importante, né, fundamental, é a meia-vida, tá? Então, eu acho que eu já comentei, mas eu vou falar de novo e vou falar outras vezes lá pra frente, que meia-vida, então a gente utiliza o termo T-meio, né? Então, o que significa isso? É o tempo que leva para que metade da concentração, ou seja, quando você administra, vamos supor que aquele medicamento atingiu 100% a corrente sanguínea, tá? Quanto tempo ele vai levar para atingir metade daquela quantidade no organismo e metade já ter sido eliminado, tá? Então, para a gente saber se, para a gente poder mensurar, para medir essa quantidade, então são feitos exames de dosagem na corrente sanguínea, tá? Então a gente avalia os metabólitos que tem na corrente sanguínea. É a mesma coisa que um exame toxicológico para saber se tem aquela determinada substância no organismo de uma pessoa ou não. Então, o que a gente avalia tanto a corrente sanguínea e também pode avaliar a urina da pessoa para ver a questão da eliminação, tá? Para ver a questão, assim como a gente faz para medir função renal, função hepática, enfim. Então, vocês têm que tomar cuidado só para não confundir. Muitas pessoas confundem aqui a meia-vida o seguinte: a definição correta é tempo para que metade da concentração do medicamento seja eliminado do organismo. Então, vamos supor que na bula daquele medicamento esteja que a meia-vida dele é de 6 horas. O que significa isso? Que leva 6 horas para que o 100% que eu administrei na corrente sanguínea do paciente atinja 50%. Então, se em 6 horas eu tenho 50% do medicamento, quanto tempo eu preciso administrar novamente para que não perca o efeito, caso seja uma terapia contínua, tá? Então, por isso que quando os médicos prescrevem um medicamento, ele fala assim, você vai tomar esse aqui, você vai utilizar esse aqui de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Por quê? Porque se sabe que metade desse tempo, porque eu acabo eu confundindo. Porque nesse tempo vai ter metade da concentração do fármaco no organismo, certo? Então, não é metade do tempo, é metade da concentração. Então, se eu administro na corrente sanguínea, vocês concordam comigo que eu estou administrando 100%. Se eu tomo um comprimido e chega a 80% na minha corrente sanguínea, e ele tem meia vida de 8 horas, em 8 horas eu vou ter 40%, e assim sucessivamente, tá? A especificidade é a capacidade do fármaco de reconhecer o receptor. Então, vocês vão ver que o medicamento ele só faz efeito no organismo se quando ele chega na corrente sanguínea, ele encontra a proteína receptora dele, tá? Então, a gente desenvolve e espera ver o que vai acontecer? Não. O medicamento, quando ele é desenvolvido, ele já é desenvolvido pensando no receptor que vai ter na corrente sanguínea, não é o contrário, tá? O organismo não vai produzir um receptor para receber aquele medicamento. Nós que produzimos a molécula que vai se encaixar naquele receptor. Vocês vão entender um pouco mais para frente. A afinidade é a tendência, olha, vejam bem a diferença, tá? Que é a capacidade dele se ligar no receptor. E a afinidade é a tendência dele se ligar, é diferente. Então aqui a gente está falando de estrutura, ele precisa ser capaz, tá? E aqui ele tem que tender a ligar aquele receptor. Então vocês concordam comigo, se existe um receptor para 2 medicamentos, aquele que tiver maior afinidade, ele vai encaixar melhor no receptor e vai fazer o efeito, tá? Agora, se eles se ligarem junto, pode ser que a gente tenha aí um efeito uma interação medicamentosa. Então, veja que vocês estão começando a entender um pouco como que funciona a logística dos medicamentos no organismo. Dificilmente a pessoa que faz uso de um medicamento, ela utiliza um medicamento só. Ela pode fazer uso de um medicamento contínuo, mas esporadicamente, ou seja, às vezes eu tomo um Dorflex, tomo um Torcilax, tomo uma Neosaldina, porque a dor fica um pouco mais forte. Então, vocês vão ver que a maioria das pessoas usam mais de um tipo de medicamento. Então, pode ser que a gente tenha esses mesmos medicamentos atingindo o mesmo receptor e provocando um efeito colateral, ou até inibindo, né, o efeito daquele medicamento, ou potencializando. Então, a gente não tem como a gente supor, cada medicamento vai ter a sua especificidade e afinidade, tá?
E o termo eficácia é a tendência de produzir efeito terapêutico. Então, lembra que eficácia depende de todos aqueles fatores que eu comentei com vocês. Então, para ele ser realmente eficaz, ele precisa produzir efeito terapêutico. Para ele produzir efeito terapêutico, não ter efeito colateral, ser fácil de administrar e tudo mais, ele precisa ser bem desenvolvido. Então, isso é eficácia, tá? Então, não adianta um medicamento só fazer efeito terapêutico. Ele precisa atingir aqueles outros fatores também que eu mostrei para vocês. Aqui tem um diagramazinho, né, um gráfico mostrando para vocês, ilustrando um pouco melhor o que é a meia-vida. Então, o que significa isso? Então, ó, vejam bem, eu tenho uma molécula aqui de um fármaco, né, que foi administrado, vamos supor, na corrente sanguínea, tá? Então, essas moléculas, elas estão fortemente unidas e estão aqui fazendo efeito. Então, por que eu falei corrente sanguínea? Lembra que quando é administrada na corrente sanguínea, tem o pico de efeito, então vamos supor que essa linha aqui em pé seja efeito e aqui seja a linha do tempo. Então, conforme vai passando o tempo, o efeito vai caindo e esse fármaco vai sendo metabolizado e sendo quebrado, tá? Então, vamos supor que aqui fosse 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. É um medicamento de curta duração. Então, ó, eu administro aqui, eu tenho 100%, então 100% do medicamento na corrente sanguínea. Aí vai passando o tempo. Quando chega em 1 hora, esse medicamento ainda tá num efeito alto de ação. Mas quando ele vai caindo, ele vai sendo quebrado, vai sendo metabolizado. Então, esse exemplo desse medicamento aqui, a meia-vida dele seria de 3 horas. O que significa? Leva 3 horas. Se eu medir na corrente sanguínea do paciente, às 3 horas depois de administrado o medicamento, ele vai estar exatamente 50% aqui quebrado. Essa molécula já vai ter sido eliminada, provavelmente, principalmente, na verdade, pela urina. E aí eu vou ter metade aqui desse efeito. Aí quando ele atingir 4 horas e aqui vamos supor 5 horas, se for um medicamento de uso contínuo, eu preciso tomar novamente, fazer uso, administrar novamente. Isso é meia-vida. É quanto tempo leva para metade da concentração do medicamento que foi administrado ter sido eliminado do organismo, certo? Então, vamos lá. Outros conceitos que vocês vão ouvir falar são os conceitos de agonista, antagonista e dessensibilização, tá? Primeiro, dessensibilização. O que significa isso? Lembra que eu falei para a gente quebrar o termo, tá? Sensibilização é a capacidade de estar sensível. Des vem de não, né? Então, tirou a sensibilidade de alguma coisa. Então, se dessensibilização significa um efeito reduzido por uso prolongado de um medicamento, nós poderíamos dizer que esse termo é semelhante à tolerância. O organismo está tolerante àquele remédio, aquele medicamento, tá? Aquele remédio, aquele fármaco. Então, dessensibilizar é isso. Nós não fazemos dessensibilização de medicamentos, tá? Assim como são feitas, por exemplo, uma pessoa que é intolerante ou alérgica a algum alimento ou alguma substância. Então, existem testes que fazem tolerância. Vai aos poucos, vai dessensibilizando o organismo, tá? Mas se um fármaco ele está provocando efeitos colaterais ou interações com o organismo e está provocando eventos adversos, a gente geralmente, o correto é parar o uso daquele medicamento, certo? E não dar mais continuidade, trocar por um similar, daí vai depender da terapia medicamentosa, tá? Então, dessensibilização é isso, é quando o efeito do medicamento está reduzido no organismo pelo uso prolongado dele. Já os termos agonistas e antagonistas significa o seguinte: agonista, substâncias agonistas são aquelas que provocam alterações na função celular e elas produzem efeito, tá? Então, são substâncias afins da função celular. Então, se a função celular que se espera atingir, né? Vamos supor que são células de defesa, então a gente quer fortalecer o organismo.
Então, aquela substância que auxilia o organismo, a célula, a trabalhar para que ele seja fortalecido, é uma substância agonista, ao contrário de substâncias antagonistas, tá? Que se ligam ao receptor sem causar efeito ou causando um efeito colateral, tá? Tanto efeito colateral quanto nenhum efeito. Essa é a diferença de substância agonista para substância antagonista. Então, vocês vão ver que tem moléculas de alguns fármacos que se tornam antagonistas quando elas se ligam a um receptor. Tá? Então, a gente não quer isso, nós queremos o efeito terapêutico. Lembra que, o final das contas, o objetivo é atingir o benefício clínico, certo? Mas vamos lá, então entrando uma das duas grandes divisões da farmacologia, a primeira delas que nós vamos ver é a farmacocinética. Lembra que cinética vem de movimento. Então, é o movimento, o trajeto que o fármaco vai fazer no organismo. Mas vocês já pararam para pensar como pode a gente ingerir um comprimido, por exemplo, para dor de cabeça? E quando a gente, bom, se eu engulo um comprimido, né, se eu tomo um comprimido ou uma solução, ele vai para o estômago. Como que do estômago ele vai fazer parar minha dor de cabeça? Vocês já pararam para pensar nisso? Algumas pessoas já vão conhecer o efeito, né? Qual o mecanismo que faz um medicamento fazer esse efeito, né? O efeito esperado. Mas então vamos ver como que ele consegue chegar no organismo inteiro, ou vamos supor que eu esteja com dor no corpo todo. Como que do estômago, né? Pensando que depois ele vai para o intestino, como que dali ele não é eliminado, primeiro ele faz efeito? Então vamos lá, é isso que nós vamos ver, tá? Bom, lembra que eu falei para vocês que a farmacocinética ela é feita de etapas, tá? Então quais são essas etapas? Vamos lá. A primeira etapa é a absorção. Então, aqui o que diz é como ele é absorvido. Então, é o que eu perguntei para vocês. Como que esse comprimido que eu estou tomando aqui, ele é capaz de chegar no estômago? Olha, vejam bem o trajeto que ele está fazendo. E depois ele cai aqui no intestino. Como que ele não é eliminado sem antes fazer efeito terapêutico? Né? Porque a tendência aqui é ser eliminado. O organismo absorve os nutrientes lentamente, né? Se for pensar, num comprimido aí para dor de cabeça que faz efeito em 15 minutos. Como pode isso, tá? Então, nós vamos ver isso. Então, primeiro é a absorção. Gravem isso. A absorção. Como ele pode ser absorvido? Então, a absorção, ela vai depender da via que esse medicamento é administrado e da forma que ele é apresentado. Então, a absorção de um comprimido vai ser diferente da absorção de um medicamento administrado em corrente sanguínea. Bom, pensem comigo, se eu administro um medicamento, né, então que é o que vocês vão fazer bastante esse ano, vocês vão administrar medicamentos na corrente sanguínea do paciente. Então, vocês vão colocar 100% do medicamento já diluído na corrente sanguínea. Então, lembrando que uma vez colocado esse medicamento na corrente sanguínea, não tem como você remover, porque ele vai se reconstituir no sangue e vai atingir 100% do organismo, certo? Tá. Já um comprimido, por que muitas pessoas que tentam tirar a própria vida, elas ingerem comprimido, vai para o pronto atendimento e faz lavagem no estômago? Porque se der tempo, esse comprimido ainda vai estar em processo de absorção. Então, esse comprimido ele vai ser tomado aqui com um pouco de água, vai passar pelo trato digestor, vai descer pelo esôfago e aí ele vai chegar no estômago. Primeira coisa, esse medicamento ele precisa ser resistente, a não ser que seja um medicamento indicado para proteção gástrica, no caso de neutralizador do ácido do estômago. Se não for esse caso, tá? Vou dar um exemplo para vocês, o eno, né? Leite de magnésio, leite hidróxido de alumínio, são substâncias que foram feitas para agir diretamente no estômago. Mas se ela não for, se o efeito não for esse, se o foco não for esse, precisa ser um medicamento que seja resistente a esse ácido. Então, vocês vão ver que até a embalagem, não a embalagem, o invólucro do comprimido, o invólucro de uma cápsula precisa ser resistente ao ácido do estômago. Por quê? Porque ele vai descer realmente pelo intestino e aqui no intestino ele vai ser absorvido. Mas, meu Deus, como que ele vai ser absorvido se aqui parece um monte de pele, né? Parece uma linguiça, assim, que não tem nada na pele do intestino que vai fazer absorver, tá? E aí nós vamos ver justamente isso, como esse medicamento é metabolizado
bioprocessado, tá? Como ele é quebrado e como ele vai ser distribuído. Então, eu preciso que na farmacocinética a gente vai avaliar como ele vai ser absorvido, como ele vai ser quebrado, tá? E isso, maioria das vezes, vai ser função do fígado, e como ele vai ser distribuído para o organismo, certo? No final, a gente precisa que essa molécula seja eliminada, né? Então, como ele vai deixar o organismo? Isso é a etapa da excreção. Então, vocês vão ver que a maioria das vezes, né, quase 100% das vezes, é trabalho para os rins, tá? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para pacientes que têm complicações renais na questão de administrar medicamento. Eles não podem sair usando qualquer medicamento, tá? E sem critério, porque faz sobrecarga renal e faz insuficiência renal, aguda ou crônica, tá? Então, primeira coisa, a farmacocinética, os princípios da farmacocinética seguem o ADME que nós falamos: absorção, distribuição, metabolização e excreção. Essas etapas elas são fundamentais para o conhecimento da farmacocinética e vocês precisam saber ter na ponta da língua, tá? Nós vamos ver cada uma delas e nós vamos ver quais os fatores também que influenciam. Então, assim, somente a forma que esse medicamento é administrado e por qual via ela é administrada, somente esses fatores vão influenciar na absorção do medicamento, na metabolização e na excreção? Não. Muitos outros fatores influenciam. Então, alguns deles estão citados aqui. O peso que a pessoa tem, se ela faz uso de álcool ou outras substâncias, o sexo da pessoa, né? Se ela é mulher, se é homem, a idade, se é criança, se é adulto, se é idoso, se é meia-idade, a presença de doença hepática, ou seja, doença de fígado, presença de doença renal, presença de complicação cardíaca, o tempo, a motilidade gastrointestinal, então o tempo de absorção do intestino, a funcionabilidade desse intestino. Então, se é um paciente idoso, ele pode ter um intestino mais parado e a absorção ser mais lenta. A baixa solubilidade, então, desse medicamento, a baixa solubilidade do próprio trato gastrointestinal da pessoa que está ingerindo o medicamento, o trânsito intestinal, que eu comentei, e a instabilidade química do medicamento também influencia, tá? Principais fatores: sexo, idade, o peso, se usa alguma substância, se tem alguma condição já instalada. Então, às vezes, a pessoa está em terapia medicamentosa, não está atingindo sucesso terapêutico, não tem benefício clínico e não foi feito um rastreamento, uma investigação minuciosa de quais fatores podem estar contribuindo para o insucesso terapêutico, tá bom? Então, a gente vai discutir bastante esses fatores. Nós vamos ver depois etapa por etapa da farmacocinética, mas eu já queria comentar isso aqui com vocês. O fármaco, quando ele é administrado no organismo, lembra que eu falei para vocês que ele precisa ser ligado a um receptor. É como se eu chegasse na casa de alguém, na casa de um de vocês, e precisasse ser recebida. Quando vocês vão numa festa e não conhecem ninguém, parece que vocês não estão conseguindo ser vocês mesmos. Vocês já tiveram essa sensação? Por quê? Você não conhece ninguém, são pessoas diferentes, é um ambiente diferente. A mesma coisa acontece se com um fármaco que não tem receptor. Ele vai ser eliminado, tá? Do organismo sem fazer efeito. Agora, se você chega nessa festa, está o seu grupo de amigos preferidos lá, tá tocando a música que você gosta, tem um lugar para você sentar que você tá cansado, ou você tem a bebida que você gosta e tudo mais, então aí você vai, o seu desempenho, seu comportamento, ele vai ser muito melhor, muito mais divertido, não é? A mesma coisa acontece com os fármacos. Quando eles chegam na corrente sanguínea e encontram o seu receptor, então ele vai se ligar a esse receptor. Então isso significa corpora no agum nisi fixata. O fármaco ele não age se não estiver ligado. Isso é frase do Paul Ehrlich, um fisicista, médico, físico antigo que começou a estudar a farmacologia e percebeu que alguns fármacos que eram administrados no organismo não tinham efeito nenhum e outros tinham um bom efeito,
tá? Então, ele começou a fazer o estudo dos receptores na corrente sanguínea. Nós vamos parar por aqui por enquanto, para depois nós entrarmos nas etapas da farmacocinética. Nós vamos falar sobre cada etapa e vou explicar para vocês como que funcionam, para vocês saírem da disciplina sabendo o que acontece no organismo com aquele medicamento que vocês vão estar administrando lá para frente, tudo bem? Eu fico à disposição e qualquer coisa a gente vai se falando. 50 minutos certinho. Um beijo pra vocês, fiquem bem, qualquer coisa, manda uma mensagem, tá bom?